Próximo domingo, nós teremos uma programação muito especial. Lembrando que o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Então, nós vamos celebrar a ceia online. Eu e minha casa, você e sua casa, e juntos celebraremos para rememorar o sacrifício de Jesus na cruz e também celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, porque na ressurreição de Cristo nós também temos garantida a nossa vitória. Então, reserve um copo, um cálice, um copo pequeno de suco de uva, um pedacinho de pão, prepare para as pessoas que estiverem juntos em sua casa cultuando conosco e juntos celebraremos a ceia do Senhor. Não será a dificuldade de nos reunirmos presencialmente que nos impedirá de, como igreja, celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, amiga que nos acompanha e cultua conosco. Que bom estarmos juntos no nosso canal do YouTube, podemos celebrar o nome do nosso Deus, ouvir a sua palavra, falar com Ele em oração, expressar a nossa gratidão pelo cuidado, pela proteção e fazer também os nossos pedidos, colocando diante dele a nossa luta, a nossa dificuldade, na certeza que os seus ouvidos estão inclinados à nossa oração. Quero parabenizar aqueles que alguns momentos antes estavam reunidos aí em escola bíblica dominical, nas aulas online e por terem recebido também o material em suas casas, estudado. Quero incentivar você a compartilhar essas lições com outras pessoas. Também as lições que são encaminhadas para as crianças e os pais. Tire um tempo junto, estudem com as crianças, façam as lições em casa. São lições preparadas com carinho para a edificação da vida da sua criança. E você tem parte importante nesse processo de educação cristã. Por falar em educação cristã, o tema que norteia a nossa manhã é exatamente o discipulado, porque mês de abril para nós, batistas brasileiros, é o mês da Escola Bíblica Discipuladora. E nós queremos celebrar esse mês já nesse primeiro domingo, no primeiro culto, falando sobre o valor do discipulado e como é importante o estudo da Palavra de Deus para o crescimento espiritual da vida daqueles que vão sendo salvos em Cristo Jesus. Então nós vamos pedir a direção de Deus para esse tempo de culto, que o Espírito Santo nos conduza em cada momento que veremos juntos aqui, tá bom? Não sei se você já chamou as pessoas que estão na sua casa, já pediu para estar com você aí, se não, chame para acompanhar esse tempo de oração. Enquanto você está chamando as pessoas aí para se reunirem, para a gente ficar junto aqui, eu quero dizer que para mim é um prazer muito grande, um privilégio poder estar junto com você, celebrando o nome de Deus. E também informar que é muito importante que você visite as nossas redes sociais e acompanhe as nossas ações. Tá bom? Vai lá no nosso perfil do Instagram, lá no Facebook e também acompanhe as nossas lives, tá bom? Nós estamos começando a ministrar através de lives e levar temas de compartilhamento. Fique atento que nós vamos fazer um convite para a próxima live que teremos, tá bom? E você é nosso frequentador assíduo, então vai ser edificado com esse momento que teremos. Muito bem, todos reunidos então para o culto, vamos orar ao nosso Deus e pedir a direção do Espírito Santo. Feche seus olhos e ore comigo agora. Santo Deus, amado Pai, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela tua presença conosco aqui, ó Pai, em minha casa e na casa dos meus queridos. Muito obrigado pela certeza que temos de que o Senhor nos ouve e tens o poder de abençoar as nossas vidas. Pedimos-te, Deus, que nos acompanhes em cada ato deste culto, que os nossos corações estejam voltados para Ti e que em todo tempo possamos ouvir a Tua voz e possamos sentir o Teu cuidado, proteção para conosco. Nesses tempos de adversidade, cujas vidas estão realmente sendo mudadas na sua rotina, nos seus hábitos,
nós pedimos que Tu cuides das nossas emoções, proteja as nossas vidas, livra-nos, ó Pai, do contágio, livra-nos da enfermidade e dá-nos saúde física, emocional e principalmente espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo de pandemia, nós tomamos conhecimento de muitas famílias que estão enfrentando dificuldades e passando realmente situações difíceis. A nossa igreja então resolveu se mobilizar e muitos irmãos têm ajudado, contribuído com alimentos não perecíveis, valores também para serem adquiridos materiais. E nesta semana, na última terça-feira, vivemos um momento muito especial, marcado por grande emoção, quando podemos fazer a distribuição de mais de 30 cestas básicas para famílias cadastradas e pessoas dali daquela região da rua, próxima à igreja, que moram ali ou que trabalham naquela região, e outras pessoas também necessitadas de outros lugares onde nós podemos ajudar. E já agora, no final dessa semana, na última sexta-feira, também podemos adquirir uma grande quantidade de alimentos com a contribuição generosa dos nossos irmãos e amigos, e podemos também adquirir uma grande quantidade de alimento para doar à nossa Cristolândia. Eles estão vivendo tempos difíceis, nesse período a receita cai, muita gente deixa de ofertar, de contribuir, mas como igreja nós entendemos que é nossa responsabilidade romper toda dificuldade e socorrer os aflitos. E a Cristolândia foi abençoada com a ação de nossa igreja na instrumentalidade do Ministério de Ação Social e Ministério de Homens e Ação, dentre outros. Esses ministérios têm se destacado na condução desta ação e você é parte importante. Continue ofertando, continue doando. Vamos fazer uma rede corrente do bem para ajudar essas pessoas a serem abençoadas. Hoje o tema que norteia a nossa mensagem é discipulado, ensino da Bíblia Sagrada. Eu quero ler com você Mateus capítulo 28, versículo 20, que diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O discipulado é para um mundo em que há serpentes, veneno, coisas mortíferas, doenças, confusão, pandemias, dificuldades, onde o comportamento do homem a ser usado por Deus vai sofrer consequências boas ou más. Mas mesmo assim, ele está no mundo e tem uma missão neste mundo. É, porém, um mundo onde o crente conta com a presença de Jesus, o seu mestre, e onde ele tem uma tarefa para prosseguir a obra que Cristo iniciou. O texto que lemos é o final da grande comissão, onde Jesus diz que nós, como igreja, temos a missão de ensinar os discípulos a se tornarem fortalecidos no conhecimento de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Esta preparação, esta orientação, essa formação discipular de Jesus indica um lugar, um prazo, uma forma, uma maneira de ser, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. A ordem de Jesus, ela requer preparo. Você não pode cumprir essa ordem sem se preparar. E o discipulado, ele é a ferramenta usada por Deus para o preparo da sua vida espiritual, para que à medida que você vai estudando, você vai se desenvolvendo, crescendo, avaliando a sua vida e vai vendo as suas prioridades, vai organizando. E é sobre isso que nós queremos falar com você. Veja bem, meu querido irmão, a ordem era para a igreja, mas o chamado do discipulado, ele é pessoal, ele é individual. É um relacionamento, é um RD entre você e Deus. Nesse RD, muitas vezes, Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida, para que você seja formado, discípulo e aprofundado no relacionamento com Ele. Cada pessoa tem que ser revestida individualmente do conhecimento, da graça, dos ensinamentos do Senhor Jesus. Esse tema nos coloca num ângulo que dá a visão ampla de participação no discipulado da grande comissão, não somente com objetivo, mas também como uma causa a ser buscado por cada um de nós. Em primeiro lugar, discipulado é ponto de partida e ponto de chegada. Ponto de partida e ponto de chegada. Por que eu digo isso?
Porque ele é ponto de partida, porque é exatamente o momento em que o cristão vai se desenvolvendo, e é necessário que esse cristão realize uma tarefa, e para tanto o ponto de partida é exatamente um lugar onde a gente vai perceber o resultado do discipulado na vida dele. O discipulado é a proposta que ajuda o crente a ter uma qualidade de vida melhor. Ponto de partida como desenvolvimento necessário ao cristão para realizar a tarefa. Ponto de chegada como resultado na vida daquele que vai sendo discipulado. O discipulado, então, precisa ser muito bem conceituado. O que é discipulado? É aprender, é ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Discipulado é aprender e é ensinar a seguir os ensinamentos de Jesus. Todo crente é chamado para ser discípulo. Todo crente é chamado para fazer outros discípulos. Todo crente, ele vai ser um discípulo e vai aprender a lei da multiplicação e vai multiplicar fazendo outros discípulos. O discipulado põe a fé em ação. O discipulado é parte da missão da igreja. Jesus formou discípulos, ele nos deu a ordem de ir e formar outros discípulos. E você, meu querido, tem essa atribuição, tem essa missão, ir e fazer discípulo. Você se preparar e você ser instrumento de Deus para formar outros discípulos. Qual o propósito do discipulado? O discipulado tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento do indivíduo como um todo e lhe oferecer condições de crescer na vida cristã, crescer na vida espiritual, crescer no conhecimento das Escrituras, crescer no conhecimento da pessoa e do caráter de Deus, procurar se desenvolver, fortalecer. Esse crescimento leva em conta o ser humano e os seus aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais. Nosso exemplo maior de desenvolvimento integral foi o próprio Jesus Cristo, pois a Bíblia relata que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. O cristão precisa ser analisado no contexto do discipulado, primeiramente como sujeito do discipulado, quando ele é chamado a assumir a grande comissão e procurar trabalhar as suas condições pessoais para exercer uma tarefa objetiva, constante, perseverante na obra do discipulado, visando a multiplicação de outros discípulos. E também, dentro desse contexto, ele deve ser analisado como o objeto do discipulado. É quando ele é trabalhado pela proposta e o desempenho do discipulado da igreja. No caso da nossa igreja, nós chamamos de RD, Relacionamento Discipulador. Também através da autoeducação. É quando você busca o aprimoramento da sua própria vida. É o trabalho sobre si mesmo. É a reflexibilidade. Lembra-se de lá do Salmo 1, versículo 2? O varão bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meu querido, aí entra uma tarefa muito importante dentro do processo discipulado, que é a reflexão bíblica. Refletir biblicamente, fazer uma reflexão para aplicar os ensinamentos, aplicar os aprendizados à sua vida pessoal. É estruturar, é organizar as suas crenças, é rever as suas prioridades, elaborar uma escala de prioridade, de valores para que a sua vida esteja de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma reflexão no contexto do discipulado, para a compreensão do que é ser cristão, ganhando profundidade a partir do momento em que você reflete e que você usufrui dos efeitos dessa reflexão e começa a promover então alterações, mudanças, reestruturação como fruto dessa avaliação, como fruto dessa reflexão bíblica. A verdade é que a reflexão bíblica, ela é necessária e ela nos estimula a prosseguir. E esses estímulos são muito mais internos do que externos.
É bem verdade que como igreja, como professores, como líderes, como discipuladores, externamente nós procuramos influenciar e envolver você e desafiá-lo a crescer nesse processo discipulado. Mas o que vale mais é a motivação interna, é você ter sede, é você correr atrás, é você desejar, refletir, crescer e ser essa árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Posso ouvir um amém? Então, meu querido, isso é parte do discipulado. O discipulado envolve a possibilidade. A reflexão bíblica, ela é possível sim. Ela é inata a todo ser crente, todo cristão. Todo cristão tem um potencial para crescer e para se desenvolver. E esse é um trabalho da própria pessoa. O crescimento é alimentado pelo esforço do próprio cristão. Sobre isso, quero recomendar o estudo do capítulo 12 de Romanos. Marque aí estudar durante a semana capítulo 12 da carta aos Romanos. E também a primeira carta de Pedro no capítulo 2. Estude esses dois capítulos e veja como é importante o esforço pessoal para o seu desenvolvimento na vida discipular. Também envolve a necessidade. A fé, ela demanda desenvolvimento, que é a responsabilidade de cada um. O discipulado, como a exigência da própria fé, é necessária a fé. Ela se mostra como única forma de mudança, é a porta para a aprendizagem. Lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 3, nós lemos assim: Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: Lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Jesus estava falando para aquele povo que eles deveriam cuidar da terra, tirar os espinhos, para que essa terra pudesse produzir. É uma paráfrase, é uma figura para ser comparada à nossa vida. É preciso lavrar a terra a ser semeada. É preciso retirar os espinhos. Esse processo necessário do discipulado é que vai fazer diferença na sua vida, para que Deus possa semear e ver os frutos serem cultivados e produzidos. Retirar os espinhos para que não haja nenhuma barreira, nenhum empecilho para os frutos que Deus quer produzir através da sua vida. Você precisa deixar o Senhor tratar da sua vida, cuidar da sua vida e fazer dessa vida boa terra. Ele vai fofar a terra, vai botar água nessa terra e vai preparar para que ela seja frutífera. Que seja você essa boa terra. Posso ouvir um glória a Deus? Também nós precisamos pensar no discipulado como um processo. É a reorganização da experiência que nós vivemos com Deus e com o dia a dia, à luz da palavra. É o trabalho ou caminhada que se faz sobre as marcas que carregamos ao longo da nossa caminhada, com o intuito de que sirvam de conteúdo de aprendizagem. É um processo. É como se você tivesse diante de si uma vida cristã comparada a uma escada e você vai subindo degrau a degrau. Cada degrau é uma experiência vivida com Deus, é um aprendizado, é um ensinamento de uma das cartas, de um dos evangelhos, dos textos bíblicos, é uma experiência que você vive na vida. São as adversidades, são as enfermidades, são as epidemias, são as pandemias, são experiências vividas que somadas são degraus da nossa vida cristã, que nos leva àquilo que chamamos de amadurecimento do discípulo na vida discipular. É o seu RD, você e Deus crescendo na vida espiritual. São as mudanças na vida do discípulo que fluirão neste processo do discipulado. Então nós temos aí os efeitos da vida discipular. Quando se pratica uma autorreflexão, a consciência crítica é apurada, facilitando transformação da sua própria realidade. Esse é o efeito maior da vida do discípulo. Pastor, eu quero desenvolver uma vida discipular, mas eu enfrento algumas barreiras. Eu quero falar exatamente sobre os obstáculos que surgem para que sejamos bons discípulos de Cristo e desafiar você, nesse tempo que você está tendo mais oportunidade de ficar em casa com a sua família, promova encontros discipulares.
Promova RDs, relacionamento discipular, esposo, esposa, pais e filhos, filhos e pais. É uma oportunidade, tá? É um desafio para a sua vida pessoal. É muito mais difícil fazer um RD no contexto de família. Bom, quais são os obstáculos? Porque nem sempre essa conquista ela acontece. Porque nem sempre esses efeitos são visíveis na vida do cristão. Comumente os obstáculos se mostram como adaptação às circunstâncias. As circunstâncias são difíceis, a gente se adapta a ela, vai levando, e aí a gente acaba esquecendo da vida discipular. Acomodação, né? Zona de conforto, né? Às vezes as mudanças elas incomodam e você inconscientemente é induzido a fugir desse incômodo, permanecer na zona de conforto e não querer enfrentar as necessidades que você tem de mudança. Sentimento de culpa. Você vai estudando a palavra de Deus e você vai vendo que está distante do ideal de Deus, então você começa a se sentir culpado. Então, para não ter que enfrentar esse sentimento de culpa, muitas vezes você foge desse processo de crescimento discipular que Deus quer para a sua vida. Outras são algumas crenças limitantes. Eu nunca vou melhorar. Eu sou assim mesmo, eu sou um crente na média, eu sou um crente mediano, eu não sou aquele crente que vai mais fundo, mais profundo. São crenças que você estabeleceu que limitam o seu desenvolvimento na vida discipular. Você precisa romper com essas crenças limitantes, você precisa romper com essas vozes interiores ocultas que muitas vezes ficam soprando em seus ouvidos dizendo: você não pode, você tem que ficar nessa situação mesmo, você jamais vai conseguir ir além. Então são algumas barreiras que nós enfrentamos na vida discipular. Então, meu querido, vamos aprender. Conforme vivemos, conforme vamos levando a vida, conforme formos caminhando, vamos crescendo na vida discipular, vamos aprofundar na vida discipular. Cristo sempre buscou pessoas, e pessoas muitas vezes preparadas. Houve momentos em que ele procurou, no contexto onde ele queria agir, pessoas preparadas. Veja o exemplo de Paulo. Paulo era uma pessoa que era extremamente preparada academicamente. Ele tinha um relacionamento com a vida acadêmica, ele era um filósofo de sua época e travava discursos filosóficos com filósofos de sua época. Não sei se você sabe, mas Paulo frequentou as faculdades da Grécia de sua época. Ele era um homem extremamente culto, fluente, falava diversas línguas, diversos idiomas e tinha facilidade de se comunicar com pessoas de diversas localidades. Então ele era um homem extremamente preparado. No contexto religioso também ele era extremamente preparado, pois ele conhecia toda a cultura judaica, ele conhecia toda a lei do Antigo Testamento, ele foi criado aos pés de um dos mestres mais renomados de sua época, Gamaliel. Então ele tinha um profundo conhecimento com o mundo judaico. E ele conhecia todas aquelas leis. Inclusive ele próprio se autodesignou fariseu. E ele tinha realmente essa incumbência de verificar se as pessoas estavam seguindo e praticando a lei judaica. Foi esta a motivação que ele teve para sair de onde estava em Jerusalém e ir até Damasco, buscar, se necessário fosse, acorrentados os novos cristãos, como ele chamou de os do caminho. Por ser um fariseu, ele era um homem extremamente preparado no conhecimento de todo o Antigo Testamento. Ele era também um homem muito bem quisto, muito bem projetado na sociedade, tinha muito prestígio, inclusive ele gozava de um privilégio que era ser cidadão romano. Naquela época, Roma dominava toda a Palestina e todo o mundo. Então quem tinha a cidadania romana tinha grandes privilégios e Paulo gozava desses privilégios. Mas ele abriu mão de tudo isso para seguir a Jesus. Deus pôde usá-lo por causa do seu preparo. Meu querido, uma das formas de ser usado por Deus é quando você se prepara. Se você é alguém preparado, coloque toda essa sua instrumentalidade, toda essa bagagem que você tem, todo esse conhecimento que você usufrui para ser usado por Deus. Aqui na nossa igreja nós temos um exemplo. Nós temos algumas pessoas que são preparadas na área do inglês, estão sendo usadas por Deus para ministrar lições de EBD em inglês. Veja, Deus usa as pessoas preparadas. Nós temos aqui pessoas que são muito bem preparadas como mestres, como os professores, e Deus está usando a esses
na Escola Bíblica Dominical como professores, mestres para ministrar na nossa Escola Bíblica Discipuladora, melhor dizendo. Então você pode ser usado por Deus. Prepare, busque se preparar melhor para ser usado por Deus. Nós conhecemos aquela frase que diz: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Mas Ele terá prazer também em ver uma pessoa que se capacita, que se prepara para ser instrumento de Deus e ser melhor usado por Deus. E é sua responsabilidade pessoal buscar este preparo. Para o cumprimento da grande comissão, nós temos como grande exigência pessoas preparadas. Pessoas que se preparem, pessoas que digam: estou me preparando porque tenho diante de mim uma grande obra. E esse preparo ele é espiritual, esse preparo ele é acadêmico, esse preparo ele é técnico, esse preparo ele é também na motivação, na vida emocional, e você precisa se preparar. A iniciativa própria é fruto de uma visão espiritual. A iniciativa própria de buscar o preparo, de buscar um crescimento, é fruto de uma visão espiritual que você deve ter. Eu quero concluir dizendo: esta é uma responsabilidade pessoal. A igreja, como igreja, ela procura se estruturar de maneira a oferecer a você ferramentas, possibilidades, oportunidades de preparo, de crescimento. Ela oferece a você classes da Escola Bíblica Discipuladora, ela oferece a você pequenos grupos multiplicadores, ela oferece a você organizações ministeriais que promovem edificação e crescimento espiritual por faixa etária, ela oferece a você cultos doutrinários e cultos inspiradores que promovem crescimento espiritual. Mas tudo isso só terá efeito na sua vida se você disser: eis-me aqui, eu quero buscar a iniciativa pessoal como fruto de uma visão espiritual. Eu tenho a missão, porque a missão foi dada à igreja e eu sou a igreja, e eu preciso então buscar esse meu preparo espiritual. Então, meu querido, o que está esperando? Comece um relacionamento discipulador com alguém que possa te abençoar e te ajudar. Procure pessoas que possam ser instrumento de Deus na sua vida para abençoar. E você também desenvolva um RD pessoal com Deus. Um RD entre você e Deus. E Deus vai ser o discipulador maior da sua vida através de tudo isso que nós falamos nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida e que você cresça como discípulo do Senhor para produzir na obra do Senhor. E lembre-se, agora nesse tempo é oportuno que você desenvolva um RD com Deus e possa crescer na sua vida espiritual. Mais tempo de oração, mais tempo de estudo da Bíblia, mais tempo de reflexão para o seu crescimento e buscando os efeitos dessa vida discipular no seu crescimento espiritual. Oramos em nome de Jesus para que isso seja verdade na sua vida. Amém. Agora eu quero continuar nesse tempo de culto, convidando a você para expressar gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Existem muitas maneiras de a gente expressar gratidão a Deus. Uma delas é orando, exaltando, adorando. Uma delas também é ofertando, dizimando. E os crentes em Cristo Jesus, principalmente os membros da Igreja Batista da Pituba, têm essa responsabilidade, esse compromisso de serem fiéis na dedicação dos dízimos e ofertas no altar do Senhor. E esse é o tempo de dedicação que nós teremos agora, quando você terá a oportunidade de propor no seu coração o firme compromisso de ofertar e de dizimar com alegria para o Senhor. Eu me dirijo agora aos crentes membros de nossa igreja. Os nossos amigos fiquem à vontade também em buscar uma dessas contas e ofertar para nós, mas a responsabilidade e o compromisso é dos crentes em Cristo Jesus em primeiro lugar. E também a oportunidade de agradecer a Deus por mais um ano de vida, talvez uma bênção recebida, uma oração respondida, uma porta que se abriu. Então vamos ter esse tempo de oração de gratidão. E também uma oportunidade para interceder pela sua vida. Você que está me ouvindo agora e que está enfrentando uma luta, uma dificuldade, busque agora a Deus em oração.
Deixa Deus falar a sua vida através desta oração. Confie no Senhor, entregue a Ele a sua luta, a sua causa, o seu problema. Talvez você esteja vivendo um tempo de ansiedade, mas a palavra de Deus nos diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Creia nessa verdade, viva esta verdade, deixa Deus abençoar a sua vida através desta oração. Confie no Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu oro agora com o coração regozijado pelas bênçãos recebidas, pela proteção, pelo cuidado do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça em favor de cada um de nós. E agora, Senhor, nós te louvamos porque irmãos estão agradecendo por mais um ano de vida que estão vivendo em tua presença. Irmãos estão agradecendo porque orações foram respondidas, portas se abriram e juntamente com eles nós dizemos: te adoramos, Senhor, seja exaltado, Pai. Senhor meu Deus, nós também agora intercedemos pela vida daquelas pessoas que estão agora conosco em oração e estão apresentando a sua causa, a sua luta, os seus problemas. Ó meu Deus, Deus do céu, vai ao encontro deste coração. Toca na sua necessidade, seja o Senhor o dono desta vida, abençoa com toda sorte de bênção. Não permita, Pai, que essa vida se desespere, antes encontre esperança, paz, alento, alívio no Senhor. Que seja o Senhor o bom pastor que toma essa vida em tuas mãos e que ele possa ouvir agora em seu coração: meu filho, eu te amo, eu te tomo pela mão. Tu és meu, água nenhuma vai te afogar, fogo nenhum vai te queimar, porque eu sou teu Deus, eu te protejo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que ele possa ouvir: eu não te deixarei e nunca te desampararei. Traz paz ao seu coração. E se alguém está vivendo luta, está vivendo dificuldade, está vivendo adversidade, que possa declarar juntamente com o apóstolo Paulo a sua declaração, que diante de todas estas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é em nome dele que oramos agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E que o restante desse dia seja um dia de muita paz, de muita graça para você e toda a sua família. E quero te convidar para hoje às 18 horas estarmos juntos aqui no canal do YouTube, quando vamos continuar refletindo sobre a palavra de Deus. E nesse culto das 18 horas falaremos sobre solidão e os efeitos dela na vida daquela pessoa que precisa do amparo, da direção e da paz de Jesus Cristo. O tema de hoje à noite, então, será solidão. E eu peço que Deus me use para abençoar a sua vida e a vida dos seus. Aproveite e divulgue o tema e convide outras pessoas e compartilhe o nosso link do canal do YouTube para que ele esteja conosco junto aqui às 18 horas. E lembre de visitar as nossas redes sociais, nosso perfil no Instagram, inclusive as lives que já estamos começando a fazer e produzir para abençoar a sua vida e te dar melhor orientação. Também ali no Facebook e continuaremos sempre firmes no nosso canal do YouTube. Lembra ali de dar o like, né? Gostando, dizendo que gostou do nosso culto, apertar ali o sininho e fazer a sua inscrição. Inscreva-se no nosso canal e assim você estará nos abençoando. Que Deus abençoe a sua vida, agora e para todo sempre. Amém. Próximo domingo, nós teremos uma programação muito especial. Lembrando que o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Então, nós vamos celebrar a ceia online. Eu e minha casa, você e sua casa, e juntos celebraremos para rememorar o sacrifício de Jesus na cruz e também celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, porque na ressurreição de Cristo nós também temos garantida a nossa vitória. Então, reserve um copo, um cálice, um copo pequeno de suco de uva, um pedacinho de pão, prepare para as pessoas que estiverem juntos em sua casa cultuando conosco e juntos celebraremos a ceia do Senhor. Não será a dificuldade de nos reunirmos presencialmente que nos impedirá de, como igreja, celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte.